Olá, amigos do meu canal, muito boa tarde, nessa hora que você vem. Mas vamos lá, no ano que vem teremos uma Copa do Mundo. Será em 3 países, Estados Unidos, Canadá e México. Entenda bem. Sempre, a Copa foi sempre antes da eleição. A única vez que a Copa foi depois da eleição foi agora em 2022. Agora, no Catar, que a Copa foi em novembro e dezembro. Mas a Copa sempre foi antes da eleição, né? Com exceção em 90, que a eleição foi em 89. Né? Em 86 não teve eleição. Na época, a gente ainda não era direta. A primeira eleição direta foi em 89, quando o Collor ganhou do Lula. Né? Em 94, a Copa foi antes da eleição. Mas daí não havia essa polarização política, eu não me recordo. Me recordo que as pessoas iam na casa do outro a falar quem votou e não tinha briga. Já em 98, a Copa foi antes da eleição. Não havia, assim, polarização. Em 2002, a Copa foi antes da eleição também. Vamos dizer que foi uma eleição relativamente tranquila. Não houve guerra. Não houve guerra, assim, relativamente. Já em 2006, a Copa foi antes da eleição. Vamos dizer que havia aquele clima, o Brasil, de já ganhou, que eu acho muito perigoso, quadrado mágico, que virou quadrado trágico, e depois veio a eleição. A eleição, praticamente, eram 2 fatores independentes, que um não interferia no outro. Isso no passado. Em 2010, a Copa foi antes da eleição. Vamos dizer que foi uma eleição relativamente tranquila. A Dilma ganhou do certo, foi uma Copa, a Espanha ganhou, e, enfim. Já em 2014, um ano antes, teve aqueles protestos, centavos, a Copa das Confederação, da qual o Brasil ganhou da Espanha, que era a atual campeã da Europa e do mundo. Né? E aí, já durante a Copa, a Dilma foi vaiada. Você lembra disso? Então já havia ali uma fritura, vem dizer assim. Aí o Brasil tomou de 7-1. E aquela eleição já deu uma... Mas não havia guerra, briga, ou notícias que alguém bateu em alguém. Já em 2018, o que aconteceu? A Copa foi antes da eleição. Não vamos assistir Copa, porque era um protesto contra a corrupção, não assistir a Copa. E quem queria assistir a Copa era criticado. Quem lembra disso aí? Eu acho que não tem nada a ver assistir a Copa e pode, estou falando assim, o caso contra a corrupção. Estou falando assim, não vou afirmar aqui que há corrupção no futebol. Eu não quero assistir a Copa porque no futebol tem corrupção. Aí é uma opinião da pessoa. Aí vem a Copa, o Brasil era o favorito, o povo se animou, aquela coisa toda. O Brasil perdeu para a Bélgica. Eu colecionei até o álbum, 2018. E aí o Brasil perdeu para a Bélgica. Quando chegou agosto, nossa, todo aquele sentimento que já estava sendo preparado, estourou, que aí o que é? Estourou 7-1, aquele sentimento de 2018, veio tudo à tona. Uma brigalhada que eu nunca pensei em ver na minha vida, cara. Umas vezes eu acho que o alvo da Copa. Uma brigalhada que eu nunca pensei em ver na minha vida. Uma briga, cara. Uma briga de louco, cara. E aí, já em 2022, a Copa foi depois da eleição. E aí foi aquela. E a briga foi se renovando. Antes da eleição, não via assim
De repente, depois da eleição deram uma animada para a Copa, não sei o quê. Tinha um pessoal que já colecionava figurinha. A gente fez debate. Aquela coisa toda. E é isso. Na época da Copa tinha gente na rua protestando. Os apoiadores do ex-presidente protestavam contra o resultado, contra os quartéis, que a história está aí. Né? Agora, o que acontece? As empresas, quando o ex-presidente passou a usar a camisa da seleção brasileira para protesto político, aquele cara que gosta da seleção e não apoia o ex-presidente, pensou assim, e agora? O que eu vou fazer? Aí as empresas lançou a camisa azul, lançou a camisa branca, com uma estratégia inteligente, lançou a camisa. Então aquela pessoa que torce para a seleção e não quer usar o amarelo, ele vai usar o azul e o branco. Deixa eu ver se eu acho aqui o alvo da Copa, não estou achando aqui, mas eu vou achar. E é isso que acontece. Ele vai protestar, perdão, ele vai usar a camisa azul e branca. O que vai acontecer ano que vem? Aí a seleção brasileira, de 2022 para cá, passou por uma crise. Ramon Menezes, Diniz, trouxeram o Carlos Ancelotti, que parece estar tentando ali. O Carlos Ancelotti salvou o Real Madrid, porque o Real Madrid não estava, porque o Real Madrid, aquelas contusões todas, ele não estava conseguindo dar prosseguimento. Levou 4 lapadas do Barcelona numa temporada, não é o clássico, que é inadmissível. Você levar 4 lapadas de um rival, eu não estou achando aqui o álbum, mas caramba, depois eu vou achar. Tu leva 4 lapadas de um rival na época de Copa, perdão, uma temporada é meio complicado. Estou querendo achar o álbum, mas... E o que aconteceu? No ano que vem, o povo, a mídia está tentando empurrar o povo. Teremos a eleição depois da Copa. Se a seleção ganhar, será que vai dar uma apaziguada nos ânimos? E se perder? E aí? Será? Como a seleção irá na Copa? Será que o Ancelotti vai conseguir dar jogo à seleção? Quem será o campeão? Pela minha experiência de Copa, o campeão nunca é o campeão. Não existe favorito antes da Copa. Não existe. Estou tentando achar o álbum aqui, mas não estou conseguindo. Não existe favorito antes da Copa. Não existe isso. Não existe favorito antes da Copa. Não existe. Muitas seleções foram bem antes da Copa e não ganharam. Argentina em 2002, França em 2002, a Congo em 94, Portugal em 86, a própria Itália em 86. Então, e entre outras Copas aí, Brasil em 2006, 2014 Brasil, 18 Brasil, 22. Então nem sempre ganha. A própria Alemanha em 94 era uma das favoritas, saiu na primeira fase, entendeu? Então, afinal, veremos o que vai ocorrer, dependendo do resultado da eleição, o que vai ocorrer após a Copa. Não sei, não sei, não sei mesmo, mas toda a atenção com a Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo é um torneio interessante, sim. Cada um tem as suas preferências políticas, pode torcer a seleção que quiser ou não quiser. Eu não quero assistir Copa, eu quero torcer para a seleção de fora do Brasil. Tem isso também. Tem isso aqui no Brasil. Tem gente que quer torcer para o Holanda, até para a Argentina. Até afinal, o que vai acontecer após a eleição? Após a Copa, se o Brasil ganhar, será que vai apaziguar? Ou será que não? O que vocês acham? Tá bom? Fica na paz. Fica nisso.